Tragicamente, vários atores de cinema e televisão perderam suas vidas enquanto trabalhavam no set ou em locações. Aqui vamos prestar homenagem às 18 lendas que perderam suas vidas no set. 1. Grace McHugh, 1º de julho de 1914. A primeira a perder a vida no set foi Grace McHugh. Ela era uma jovem atriz promissora da era do cinema mudo, que tragicamente perdeu a vida aos 24 anos enquanto filmava uma cena arriscada que envolvia atravessar um rio a cavalo. Durante a produção de um curta de faroeste empolgante, o cavalo de McHugh tropeçou, lançando-a na correnteza rápida do rio. Em uma tentativa desesperada de salvá-la, o cinegrafista Owen Carter mergulhou nas águas turbulentas. A tentativa heróica de resgatá-la rapidamente se transformou em calamidade, pois ambos foram apanhados na força correnteza. Apesar dos esforços valentes de Carter, o rio poderoso os arrastou. E, tragicamente, ambos perderam a vida. Este incidente comovente é registrado como uma das primeiras fatalidades em set na história do cinema. A produção, profundamente afetada pela perda, teve que se basear apenas nas filmagens que foram capturadas com sucesso antes do acidente ocorrer, pois as filmagens originais documentando o evento fatal se perderam com o tempo. 2. Ormer Locklear, 2 de agosto de 1920. Ormer Locklear, um renomado piloto de acrobacias que se tornou ator, era celebrado por sua abordagem audaciosa ao realizar perigosas acrobacias aéreas no início do cinema. Durante a filmagem de uma sequência de ação de alta octanagem em um filme mudo, Locklear foi encarregado de executar uma manobra noturna perigosa. Nesta cena, ele precisava navegar sua aeronave a baixa altitude enquanto cercado pelo brilho sombrio de sinalizadores acesos que tinham como objetivo realçar o efeito dramático da sequência. Infelizmente, a manobra deu catastroficamente errado. Em meio aos céus escurecidos e à complexa coreografia aérea, problemas técnicos e circunstâncias imprevistas levaram a uma perda crítica de controle. No caos que se seguiu, o avião de Locklear caiu no solo, resultando em um acidente fatal que tirou a vida dele e de seu copiloto. Um trágico acidente ocorreu durante a filmagem da cena final. E apesar da perda, a equipe de produção conseguiu completar o filme usando imagens previamente capturadas. Lançado póstumamente, o filme ficou como uma homenagem ao espírito audaz de Locklear. Sua morte prematura acabou instigando Hollywood a adotar medidas de segurança mais rigorosas para acrobacias aéreas, mudando para sempre as práticas da indústria. 3. Martha Mansfield, 30 de novembro de 1923. Mansfield, uma jovem atriz talentosa de apenas 23 anos, tinha acabado de filmar uma cena crucial para um drama de época ambientado na década de 1860. Naquele dia fatídico em San Antonio, Texas, após completar seu trabalho, ela estava sentada em um carro antigo no local, ainda vestida com seu elaborado figurino inflamável, refletindo a época. Em um acontecimento inesperado, um fósforo jogado descuidadamente nas proximidades caiu perto de seu figurino e o incendiou. O fogo rapidamente se espalhou pelo tecido delicado, superando os esforços dos membros da equipe próximos para extinguir as chamas. Apesar de ser levada às pressas para o hospital e receber tratamento imediato, Mansfield sofreu queimaduras graves e, tragicamente, sucumbiu aos seus ferimentos no dia seguinte. Como suas cenas já tinham sido concluídas antes do incidente, o filme foi lançado em 1924, com sua atuação intacta. Embora outra atriz tenha sido promovida como atração principal para manter o apelo de mercado, a morte chocante de Mansfield destacou a necessidade crítica de melhorar os protocolos de segurança contra incêndios nos sets de filmagem, especialmente ao trabalhar com figurinos e adereços altamente inflamáveis durante as primeiras produções de cinema. 4. Tyrone Power, 15 de novembro de 1958. No dia 15 de novembro de 1958, durante as filmagens de Salomão e Sheba na Espanha, o carismático protagonista, Tyrone Power, de 44 anos, sofreu um destino repentino e devastador. Após completar uma cena extenuante de luta de espadas, uma sequência que exigia esforço físico e intensidade emocional, Power desmaiou devido a um ataque cardíaco massivo. A produção imediatamente entrou em desordem enquanto a equipe o levava às pressas para um hospital em Madrid, apenas para saber que ele havia tragicamente falecido a caminho. O choque de sua morte prematura reverberou pela equipe de produção do filme e pela indústria em geral. Com uma de suas estrelas mais importantes subitamente ausente, o estúdio foi forçado a interromper a produção completamente. A perda de Power significou que partes significativas do filme, incluindo sequências dramáticas importantes, tiveram que ser regravadas. No final, seu papel foi reescalado com Yul Brynner, uma decisão que implicou custos financeiros substanciais e causou atrasos consideráveis no cronograma de lançamento do filme.
A morte repentina de Power não apenas alterou o curso da produção, mas também deixou um impacto duradouro em Hollywood, enfatizando a imprevisibilidade da produção de filmes em live action e as consequências profundas que isso pode ter, tanto em um projeto quanto em seus fãs. 5. Gareth Jones, 30 de novembro de 1958. No mesmo ano e mês, outro ator conhecido morreu no set. Em 30 de novembro de 1958, apenas 15 dias após Tyrone Power, Gareth Jones, um ator britânico de 33 anos, tem a trágica distinção de ser o primeiro artista a morrer durante uma peça de televisão ao vivo. Durante a transmissão de um episódio ao vivo de Armchair Theatre, uma série dramática inovadora, Jones estava programado para retratar um personagem destinado a morrer de ataque cardíaco. No entanto, em uma cruel reviravolta do destino, o ator desmaiou fora das câmeras entre as cenas. Inicialmente, nem o elenco nem a equipe perceberam que o incidente era muito mais sério do que um momento do roteiro. Em vez disso, improvisaram na hora, adaptando a performance para cobrir sua ausência inesperada, e continuaram a transmissão até o final. A natureza ao vivo da produção significava que não havia oportunidade de pausar ou editar o incidente, deixando o público alheio à tragédia que ocorria fora da tela até que surgissem relatos posteriores. A morte prematura de Jones teve um impacto profundo na indústria televisiva. Serviu como um catalisador para mudanças significativas nos protocolos médicos de emergência durante transmissões ao vivo, garantindo que assistência médica imediata estivesse prontamente disponível no local, priorizando assim a segurança e o bem-estar dos artistas durante produções ao vivo. Seis. Eric Fleming, 28 de setembro de 1966. Eric Fleming, com 41 anos, mais conhecido por seu papel em Rawhide, tragicamente perdeu a vida enquanto na remota selva peruana. Durante a produção de um episódio em duas partes para uma série antológica, Fleming estava filmando cenas ao longo do perigoso rio Huallaga, quando o desastre ocorreu. Enquanto navegava em sua canoa de tronco nas águas desafiadoras, a embarcação inesperadamente virou em meio às fortes correntes. Apesar de sua experiência como nadador e familiaridade com o ambiente local, Fleming foi rapidamente arrastado pela força do rio. Seu coestrela conseguiu agarrar-se à segurança e sobreviver à provação, mas a luta de Fleming contra a correnteza implacável provou ser fatal. Seu corpo só foi recuperado vários dias depois, rio abaixo, deixando uma marca assombrosa na produção. O trágico incidente levou o estúdio a interromper imediatamente as filmagens e, por fim, abandonar o projeto, resultando em uma perda financeira significativa. O falecimento prematuro de Fleming destacou os perigos inerentes das filmagens em locações remotas, levando a uma reavaliação dos protocolos de segurança e das práticas de gestão de riscos para futuras produções em ambientes desafiadores. 7. Vic Morrow, 23 de julho de 1982. Durante as filmagens de Twilight Zone, The Movie, um longa-metragem antológico ambientado parcialmente no cenário da Guerra do Vietnã, a tragédia ocorreu durante uma cena de ação noturna repleta de explosões. Nesta sequência de alto risco, um helicóptero voando baixo perdeu o controle e caiu, resultando em um acidente catastrófico. Vic Morrow, de 53 anos, junto com dois atores mirins, Mika Jin Lee, de 7 anos, e Renee Xin-Yi Chen, de 6 anos, foram fatalmente atingidos pelas pás do rotor do helicóptero e destroços. O incidente não apenas chocou a indústria cinematográfica, mas também resultou em um julgamento de grande destaque para o diretor John Landis e vários membros da equipe, que enfrentaram acusações de homicídio culposo. Apesar da gravidade das acusações, os acusados foram finalmente absolvidos. No entanto, a tragédia serviu como um severo alerta para Hollywood, levando à implementação de normas de segurança significativamente mais rígidas para acrobacias, particularmente quando atores infantis estão envolvidos. Este evento comovente tem sido lembrado como um ponto de virada na segurança nos sets, alterando para sempre as práticas da indústria para proteger artistas e membros da equipe durante cenas perigosas. 8. John Eric Hexum, 18 de outubro de 1984. John Eric Hexum tinha apenas 26 anos quando morreu no set. Ele tragicamente perdeu a vida enquanto filmava para a série de televisão da CBS, Cover Up. Conhecido por sua energia vibrante e carreira promissora, Hexum ficou impaciente durante atrasos no set e, em um momento que pretendia ser descontraído, brincou colocando uma pistola de propulsão Magnum .44 carregada com festim na cabeça. Desconhecendo o potencial letal de um cartucho de festim disparado a uma distância tão próxima, Hexum puxou o gatilho.
A força da explosão criou uma onda de choque que empurrou um fragmento de osso para dentro de seu crânio, causando uma hemorragia interna massiva. Apesar de receber atendimento médico imediato, Hek-sung foi declarado com morte cerebral após passar 6 dias em coma. Na esteira desse devastador acidente, seu personagem foi retirado do show e o ator Anthony Hamilton foi trazido para ajudar a continuar a série. A morte prematura de Hek-sung enfatizou os perigos inerentes ao manuseio de acessórios no set e levou a indústria de cinema e televisão a adotar protocolos de segurança muito mais rígidos ao lidar com armas de fogo, mesmo quando carregadas com festins. 9. Tommy Cooper, 15 de abril de 1984. Tommy Cooper, um humorista e mágico britânico de 63 anos, famoso por sua presença marcante no palco, sofreu um colapso trágico no palco durante uma apresentação ao vivo na televisão. No meio de seu número, em uma transmissão ao vivo assistida por milhões, Cooper subitamente passou mal e desabou. Devido à sua conhecida persona cômica, onde tais gestos físicos eram frequentemente parte de sua rotina, o público e até alguns membros da equipe inicialmente assumiram que seu colapso era uma parte intencional da apresentação. No entanto, logo ficou claro que se tratava de uma verdadeira emergência médica. A transmissão foi abruptamente interrompida para intervalos comerciais enquanto a equipe de produção se esforçava para fornecer assistência imediata. Cooper foi rapidamente levado para os bastidores e depois transportado para um hospital, onde foi declarado morto pouco após a chegada. A natureza chocante e sem precedentes de sua morte ao vivo levou a ITV a implementar um atraso nas transmissões ao vivo, garantindo que emergências inesperadas pudessem ser tratadas sem expor os espectadores a tais incidentes perturbadores em tempo real. 10. Adolf Caesar, 6 de março de 1986. Adolf Caesar, com 52 anos e renomado por sua atuação memorável em A Soldier's Story, tragicamente desabou devido a um ataque cardíaco enquanto filmava Tough Guys em Los Angeles. Após apenas 2 dias no set, Caesar sofreu o ataque cardíaco fatal e foi imediatamente levado ao hospital, onde foi declarado morto logo após a chegada. A perda repentina de um ato tão pivo, ator, forçou os cineastas a rapidamente refazerem seu papel para completar a produção. O ator Eli Wallach foi trazido como substituto e ajustes significativos no roteiro foram feitos para acomodar a mudança. A morte prematura de Kaiser destacou a importância crítica da prontidão médica no set, especialmente ao trabalhar com atores mais velhos ou com problemas de saúde pré-existentes. O incidente não apenas interrompeu o cronograma de produção, mas também serviu como um forte lembrete para a indústria cinematográfica sobre a necessidade de rigorosas medidas de saúde e segurança durante as filmagens. 11. Roy Kinnear, 20 de setembro de 1988. Roy Kinnear, um estimado ator britânico de personagens de 54 anos, encontrou um fim trágico enquanto filmava em locação na Espanha. Durante a produção, Kinnear estava envolvido em uma cena de montaria a cavalo, onde caiu de um cavalo, sofrendo uma fratura na pelvis. A gravidade de seus ferimentos exigiu hospitalização imediata em Madrid. Infelizmente, no dia seguinte, Kinnear sofreu um ataque cardíaco fatal induzido pelo trauma de sua queda. Sua morte prematura teve um impacto profundo na produção do filme. O diretor Richard Lester, tomado pela tristeza, quase abandonou o projeto por completo. No entanto, como as filmagens estavam quase concluídas, a equipe de produção decidiu continuar, finalizando o filme e lançando-o com uma dedicatória sincera a Kinnear nos créditos finais. Este incidente devastador não só trouxe atenção renovada para a necessidade crítica de medidas de segurança aprimoradas para dublês, particularmente para atores que não têm vasta experiência em atividades fisicamente exigentes como a equitação, mas também contribuiu para a subsequente decisão de Lester de se aposentar da direção. 12. Red Fox, 11 de outubro de 1991. Red Fox, mais conhecido por seu papel icônico em Sanford & Son, tinha 68 anos quando encontrou um fim prematuro enquanto ensaiava no set de sua nova sitcom, The Royal Family. Naquele dia fatídico, Fox estava envolvido nos preparativos para o que deveria ser mais um episódio humorístico em sua consagrada carreira. Dada a sua reputação por às vezes fingir ataques cardíacos como parte de sua rotina cômica, exclamando famosamente, "Estou chegando, Elizabeth!" Tanto o elenco quanto a equipe inicialmente assumiram que seu colapso era apenas mais uma peça de arte performática, uma referência aos seus primeiros dias em Sanford & Son. No entanto, à medida que os minutos passavam e Fox não se recuperava, ficou dolorosamente claro que algo estava terrivelmente errado.
Ele foi levado às pressas para o Hospital Queen of Angels, onde os médicos determinaram que ele havia sofrido um grande ataque cardíaco. Apesar de seus melhores esforços, Fox faleceu poucas horas após a chegada. Seu colapso repentino no set não apenas surpreendeu seus colegas, mas também causou choque em toda a indústria. A produção de The Royal Family foi imediatamente colocada em hiato, já que a perda de uma figura tão lendária deixou toda a equipe de luto. O incidente serviu como um lembrete claro de que, mesmo no mundo da comédia, onde as atitudes exageradas e maiores que a vida fazem parte da performance, a saúde real e o bem-estar dos artistas não podem ser ignorados. A tragédia destacou a necessidade de protocolos de emergência rigorosos no set. De muitas maneiras, o falecimento de Fox foi creditado por incitar redes de televisão e empresas de produção a reavaliarem a prontidão médica no set e garantir que equipes de resposta rápida estejam presentes durante ensaios e transmissões ao vivo. Embora The Royal Family tenha tentado continuar com Jack e Harry, juntando-se ao elenco como um novo personagem, o programa acabou por ser de curta duração. Seu legado para sempre entrelaçado com a memória da última performance não intencional de Fox. 13. Brandon Lee, 31 de março de 1993. A indústria cinematográfica foi abalada em 31 de março de 1993, quando Brandon Lee, o astro em ascensão de filmes de ação de 28 anos e filho da lenda das artes marciais, Bruce Lee, tragicamente perdeu a vida no set de O Corvo. Brandon estava filmando uma cena noturna que era crucial para a narrativa sombria e movida por vingança do filme. Nesta cena, seu personagem seria baleado com um revólver de adereço, uma arma que deveria ser inofensiva porque estava carregada apenas com balas de festim. No entanto, devido a uma série de descuidos infelizes na preparação do adereço, um fragmento de bala falsa inadvertidamente ficou preso no cano da arma. Quando a cena foi filmada e o revólver foi disparado, a carga de festim propeliu o fragmento preso com força letal. O projétil atingiu Brandon no abdômen, levando a ferimentos internos catastróficos. Apesar de passar por 6 horas de cirurgia de emergência, ele sucumbiu à hemorragia interna na mesa de operação. A tragédia levou a produção de O Corvo. Toda a equipe e o elenco foram tomados por choque e tristeza com a perda repentina de um ator jovem tão promissor. Após um atraso de 1 mês, os cineastas tentaram retomar a produção. Eles recorreram ao uso de dublês e técnicas iniciais de CGI para completar as cenas restantes de Brandon Lee. O filme foi eventualmente lançado em 1994 e foi dedicado à sua memória, com sua atuação imortalizada como um símbolo de talento e dos altos riscos inerentes às cenas de risco no set. A morte de Brandon Lee teve implicações de longo alcance para a indústria cinematográfica. Isso motivou uma revisão abrangente dos protocolos de segurança com armas de fogo no set de filmagem e forçou equipes de produção em todo o mundo a reavaliar o manuseio de armas cenográficas. Profissionais da indústria agora tratam cada projétil de festim com o respeito que merece, entendendo que até mesmo munição inerte pode causar ferimentos devastadores se não for manuseada corretamente. A trágica morte de Brandon Lee permanece como uma lembrança sombria das consequências potencialmente letais de falhas nos padrões de segurança durante a produção de filmes. 14. John Candy, 4 de março de 1994. John Candy, um ator cômico querido conhecido por seu trabalho em filmes como Two Buck, Spaceballs e Jamaica Abaixo de Zero, tinha 43 anos quando faleceu em 4 de março de 1994. Na época, Candy estava em locação em Durango, no México, filmando a comédia Western Wagons East. Ele tinha acabado de terminar as filmagens do dia e estava se preparando para se deitar quando sofreu um ataque cardíaco fatal enquanto dormia. A morte de Candy foi um choque profundo tanto para a equipe de produção quanto para seus milhões de fãs. Na manhã seguinte, quando ele foi encontrado morto, toda a equipe ficou em estado de choque. Com o falecimento repentino da estrela ocorrendo em um ponto em que a produção estava quase completa, os cineastas foram forçados a improvisar. Um dublê foi empregado para completar as cenas restantes, e o roteiro foi ajustado para acomodar a sua ausência. Apesar desses esforços, Wagons East recebeu críticas negativas ao ser lançado, embora incluísse uma dedicação à memória de Candy como tributo à sua significativa contribuição para o filme. Este trágico incidente destacou as imensas pressões que podem ser colocadas sobre os atores por cronogramas de filmagem exaustivos, especialmente durante filmagens em locações em ambientes desafiadores. A morte de Candy tem sido citada em discussões sobre a importância de exames médicos regulares para o elenco e a equipe, particularmente para aqueles que trabalham em condições fisicamente exigentes ou em locais remotos. 15. Ken Steadman, 20 de setembro.
1996. Ken Steadman, um ator convidado de 27 anos conhecido por seu papel na popular série de ficção científica Sliders, morreu tragicamente no dia 20 de setembro de 1996, durante uma sequência de dublês. Steadman estava filmando uma cena ambientada na vasta aridez do deserto da Califórnia, onde seu personagem estava envolvido em uma perseguição em alta velocidade, enquanto dirigia um bug. Apesar da natureza aparentemente rotineira da cena, uma falha crítica de segurança levou ao desastre. Durante a filmagem da sequência, o bug, que deveria proporcionar um momento de ação emocionante, capotou. No momento do acidente, Steadman não estava usando o cinto de segurança, fato que se mostrou fatal. O impacto do capotamento causou ferimentos graves, e ele foi rapidamente transportado de helicóptero para uma instalação médica próxima. Tragicamente, ele foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital. A equipe de produção foi obrigada a interromper as filmagens imediatamente, à medida que a gravidade da situação se impôs. O episódio em que o acidente ocorreu foi eventualmente concluído e transmitido com uma dedicatória final que dizia: em memória de Ken Steadman. Sua morte precoce levantou preocupações significativas sobre a segurança dos veículos e a coordenação de dublês no set. Os produtores de Sliders e produções similares foram levados a impor medidas de segurança muito mais rigorosas para todo o elenco e equipe envolvidos em acrobacias, destacando que mesmo atores convidados, independentemente do tempo de tela, merecem o mais alto nível de proteção. 16. John Ritter. 11 de setembro de 2003. John Ritter, o celebrado ator de 54 anos, mais conhecido por seu papel na sitcom Regras Simples para Namorar. Minha filha adolescente sofreu uma crise de saúde repentina e fatal em 11 de setembro de 2003. Durante um ensaio no set, Ritter repentinamente passou mal, apresentando sintomas que incluíam dor intensa no peito, náusea e, por fim, colapso. Sua condição se deteriorou rapidamente, levando a equipe de produção a levá-lo às pressas para um hospital em Burbank, Califórnia. No hospital, os médicos diagnosticaram Ritter com uma dissecção aórtica não detectada, uma condição rara e perigosa que envolve um rasgo na camada interna da aorta. Apesar da imediata cirurgia de emergência, o dano foi muito grave e Ritter faleceu naquela mesma noite. No momento de sua morte, apenas 3 episódios da segunda temporada da série haviam sido concluídos, deixando os produtores com a difícil tarefa de lidar com sua ausência repentina. A equipe criativa por trás de 8 Simple Rules enfrentou um dilema desafiador, como continuar uma série que havia se tornado sinônimo do calor e talento cômico de John Ritter. Acabaram por reescrever a narrativa da série, retirando o personagem de Ritter com dignidade e incorporando um episódio emocionante em 2 partes para homenagear sua memória. A série foi renomeada simplesmente para 8 Simple Rules ao seguir em frente sem sua amada estrela. A morte de John Ritter teve um impacto profundo na indústria do entretenimento. Isso não apenas chamou a atenção para a importância de monitorar a saúde dos atores, especialmente aqueles que aparentam estar em boa condição física, mas também gerou discussões sobre a necessidade de medidas diagnósticas rápidas para sintomas incomuns no peito. 17. Steve Irwin, 4 de setembro de 2006. Steve Irwin, o especialista internacional em vida selvagem de 44 anos e personalidade televisiva famoso como o caçador de crocodilos, estava envolvido no que mais amava, interagindo e educando o público sobre animais perigosos. No dia 4 de setembro de 2006, enquanto fazia snorkeling em águas rasas, perto da Grande Barreira de Coral, Irwin estava filmando um segmento para o documentário sobre vida selvagem, Ocean's Deadliest. Em uma reviravolta trágica do destino, uma grande arraia, assustada com sua presença, atacou a ele. O ferrão venenoso da arraia atingiu Irwin várias vezes, causando ferimentos profundos em seu peito e perfurando seu coração. Membros da equipe o retiraram da água, e os médicos presentes no local imediatamente tentaram reanimação. Apesar desses esforços heróicos, os ferimentos foram fatais, e Irwin faleceu em poucos minutos. Embora o incidente dramático tenha sido capturado em filme, a filmagem nunca foi divulgada publicamente. A perda repentina de Steve Irwin ressoou pelo mundo todo. Homenagens chegaram de fãs e colegas, enquanto as pessoas lamentavam a morte de um homem que dedicou sua vida à conservação e educação da vida selvagem. Após essa tragédia, a produção de Ocean's Deadliest foi concluída usando imagens existentes, e o programa final foi dedicado à sua memória. 18. Godfrey Gao, 27 de novembro de 2019. Godfrey Gao, um ator e modelo taiwanês-canadense conhecido por sua aparência marcante e presença cativante na tela, morreu tragicamente em 27 de novembro de 2019, enquanto filmava um reality show na China.
Com apenas 35 anos de idade, Gal estava participando de Chase Me, um programa intenso de desafios físicos noturnos que exigia extremo atletismo e resistência dos seus participantes. Durante um dos exaustivos percursos de obstáculos do programa, Gal desmaiou devido ao esforço. Relatos indicam que ele tinha trabalhado por 17 horas seguidas naquele dia, levando seu corpo ao limite em uma série de tarefas fisicamente exigentes. Testemunhas lembraram de ouvi-lo exclamar que não aguentava mais, momentos antes de cair. Os médicos do set rapidamente correram para o lado dele e tentaram reanimá-lo. Apesar de seus esforços e de uma tentativa subsequente de 2 horas para estabilizar sua condição em um hospital próximo, Gal foi declarado morto devido à falha cardíaca súbita. A morte de Gal marcou um momento decisivo para a televisão de realidade chinesa. Ele se tornou o primeiro famoso em um programa de realidade chinês a morrer durante as filmagens. Um fato que provocou indignação generalizada e intenso escrutínio público sobre as condições de trabalho rigorosas e, por vezes, desumanas nesses programas. O incidente levou ao cancelamento do restante da temporada de Chase Me e gerou apelos em toda a indústria por melhor monitoramento de saúde e práticas laborais mais rígidas. Os produtores enfrentaram fortes críticas por forçar os participantes aos seus limites físicos sem proteções adequadas. 19. Paul Mentz, 23 de maio de 1965. Paul Mentz era um lendário piloto de acrobacias, cuja expertise no comando de aviões vintage o tornou um contribuinte vital para as acrobacias aéreas de Hollywood. Em 23 de maio de 1965, enquanto filmava uma sequência aérea complexa para o remake de The Flight of the Phoenix, Mentz foi encarregado de executar uma manobra audaciosa em baixa altitude. A produção exigia uma sequência precisa e visualmente deslumbrante, envolvendo várias aeronaves voando em formação sobre terreno acidentado. A reputação de Mentz pela precisão e sua abordagem destemida aos stunts aéreos há muito o tornavam um favorito entre diretores e coordenadores de stunts. No entanto, durante a filmagem de uma cena particularmente desafiadora, uma combinação de condições meteorológicas adversas e um mau funcionamento técnico imprevisto levou a uma perda catastrófica de controle. Quando a aeronave de Mentz começou a inclinar inesperadamente, os esforços da equipe de solo para recuperar o controle foram em vão. O avião acabou caindo em uma área remota e, apesar das tentativas imediatas de resgate, Mentz perdeu a vida no acidente. O trágico incidente chocou a comunidade cinematográfica e incentivou uma grande reavaliação dos riscos associados a acrobacias aéreas. Após o ocorrido, as empresas de produção reexaminaram os padrões de segurança, não apenas para o aparelhamento de aeronaves, mas também para o monitoramento do clima e medidas de resposta a emergências no set. 20. John Bernecker. 19 de julho de 2017. John Bernecker era um dublê altamente respeitado, cujo trabalho na popular série de televisão The Walking Dead lhe rendeu reconhecimento por sua habilidade em executar tarefas complexas e fisicamente exigentes em sequências. No dia 19 de julho de 2017, durante a filmagem de uma cena de perseguição de motocicleta de alta octanagem, Bernecker estava realizando uma acrobacia que envolvia navegar em uma estrada desértica com curvas acentuadas. À medida que a câmera girava e a equipe capturava cada ângulo da sequência cheia de ação, ocorreu uma falha mecânica na motocicleta que ele estava pilotando. De acordo com relatos de testemunhas, a falha causou uma súbita perda de estabilidade e a motocicleta desviou do curso pretendido. Em questão de segundos, o veículo colidiu com uma barreira lateral em alta velocidade. Apesar da presença de rigorosos equipamentos de segurança e pessoal médico no set, o impacto foi tão grave que Bernecker sofreu ferimentos críticos. Socorristas correram para o local, mas, apesar dos valentes esforços para estabilizá-lo, ele sucumbiu aos ferimentos em uma unidade médica próxima. 21. Dar Robinson. 8 de julho de 1986. Reconhecido como um dos dublês mais destemidos e inovadores de Hollywood, Dar Robinson construiu uma carreira ilustre realizando acrobacias que desafiavam a morte, estabelecendo padrões no setor por sua ousadia física e precisão técnica. Em 8 de julho de 1986, enquanto realizava uma cena de risco crítico para um grande filme de ação, frequentemente mencionado em discussões relacionadas à série Cannonball Run, Robinson estava envolvido em uma sequência extremamente perigosa que requeria que ele executasse um salto em alta velocidade de um veículo para outro. A cena foi meticulosamente planejada e já havia sido realizada com sucesso em várias ocasiões anteriores. No entanto, durante essa tomada específica, um erro sutil no cálculo do tempo do salto, combinado com uma mudança inesperada na velocidade do veículo, levou a um desvio irreversível da trajetória planejada.
O corpo de Robinson não conseguiu absorver a imensa força do impacto, e ele sofreu ferimentos catastróficos ao aterrissar. Apesar da intervenção médica imediata no set e do rápido transporte para um hospital, os ferimentos de Robinson se mostraram graves demais. Sua morte prematura causou grande comoção na comunidade de dublês e serviu como um lembrete sombrio dos perigos inerentes às cenas de ação de alto risco. Após o seu falecimento, as equipes de produção começaram a implementar protocolos mais rigorosos para ensaios de dublês, incluindo múltiplos testes e a integração de arneses de segurança avançados e airbags. 22º. Andy Armstrong. 15 de setembro de 2010. Andy Armstrong era um dedicado dublê e ator cuja carreira em filmes de ação britânicos lhe tinha rendido respeito por seu profissionalismo e disposição para enfrentar algumas das cenas mais perigosas na câmera. No dia 15 de setembro de 2010, enquanto filmava uma cena intensa de perseguição em alta velocidade para um thriller de ação britânico, Armstrong se envolveu em um acidente fatal durante uma cena de dublê em um veículo. Na cena crítica, Armstrong precisava dirigir um carro especialmente modificado por um percurso desafiador, projetado para simular uma perseguição em alta velocidade. A sequência envolvia uma série de curvas fechadas e manobras em alta velocidade, destinadas a emocionar o público. No entanto, durante um momento particularmente exigente, uma falha mecânica repentina no veículo resultou em uma perda de controle. O carro colidiu violentamente com uma barreira que havia sido posicionada como medida de segurança. Apesar da ativação imediata dos protocolos de segurança no set e da rápida chegada das equipes médicas de emergência, Armstrong sofreu ferimentos graves na colisão. O impacto foi tão forte que, mesmo com equipamento de proteção moderno, seu corpo não conseguiu suportar o trauma. Armstrong foi declarado morto no local, e a produção foi interrompida enquanto investigadores analisavam as circunstâncias do acidente. As memórias desses artistas continuam a moldar o cenário em evolução da segurança no set. Seus sacrifícios levaram a protocolos aprimorados, melhor treinamento e um compromisso renovado com o tratamento ético de todos os envolvidos no processo de filmagem. À medida que a indústria avança, as lições aprendidas com essas tragédias garantem que o bem-estar dos artistas continue sendo uma prioridade.